No Dia Mundial da Água, movimentos do campo, dos rios e dos mares realizaram atos em todo o país pela democratização dos recursos hídricos e contra as ameaças às privatizações em curso no país. No Brasil no Mapa, apresentamos uma cartografia de 3 décadas de violência contra povos indígenas. No De Olho na Cultura, celebramos o cordel da reforma agrária. Vem com a gente! A água tem que ser um bem público, acessível à população. De norte a sul, sindicatos e movimentos como o MAB, MPA e Fórum Popular da Natureza organizaram atos, manifestações e seminários contra a privatização da água e megaprojetos de hidrovias e barragens, reafirmando sua posição na luta pela democratização desse direito reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Em São Paulo e em Porto Alegre, a ênfase foi contra a privatização das companhias estatais. Ainda no Rio Grande do Sul, o movimento de atingidos em Alecrim levou as pautas para o prefeito. Em Cametá, no Pará, o protesto foi no Rio Tocantins e contra a hidrovia Araguaia-Tocantins. Em Macapá, contra a precariedade dos serviços. Em Brasília, o MAB participou do lançamento da Frente Parlamentar pela Reestatização da Eletrobras. Na Câmara dos Deputados, um seminário discutiu questões como direito à água, os conflitos gerados pela falta de acesso ao recurso e a regulação do mercado privado. Nas últimas 2 décadas, vem se acelerando o controle da água por grupos corporativos, em sua maioria multinacionais que tratam o bem comum como mercadoria, ou pior, propriedade privada. No Brasil, 72% de toda a água potável são consumidas de forma concentrada pelo agronegócio. Como resultado, temos populações inteiras excluídas do acesso a esse bem, enquanto milhões de litros de água são usados diariamente para irrigar áreas de monocultura e fomentar a pecuária para exportação. Os sojeiros de Lagoa da Confusão, no Tocantins, por exemplo, roubam a água do leito do rio para abastecer ilegalmente suas plantações, como De Olho nos Ruralistas já mostrou em reportagem. Além da escassez de água para as comunidades, o agronegócio leva à contaminação. Estima-se que 90% dos agrotóxicos despejados nas lavouras escorram para o solo, atingindo córregos e nascentes. É o berço da vida, né? Então, a água ela não se limita só àquela que chega na torneira, né? Para ela chegar na torneira, ela tem que ter um manancial preservado. O uso de agrotóxicos, que a gente tem hoje uma crescente contaminação em função do uso excessivo de melhoradores no processo da agricultura. Enquanto o agronegócio desperdiça e contamina, quase 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, o que resulta em doenças e mortes. Francisca Adalgisa, do Fórum Popular da Natureza, um coletivo de movimentos sociais em prol do ambiente, detalha. Quem são essas pessoas? Pobres, periféricos, comunidades rurais. Quem mora nas cidades, os grandes centros urbanos já estão atendidos, com exceção das favelas, as palafitas, os assentamentos precários. Esses ainda precisam de um maior investimento para que eles sejam atendidos. Investimento que tem que ser subsidiado, porque é custoso o atendimento. Mas o maior gargalo está no campo. E quem não dá? As áreas rurais não tem atendimento ainda, precisa chegar. Os municípios rurais precisam desse atendimento. Quem pode fazer? É investimento público. O privado não vai fazer. Nesse sentido, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, atua para promover o acesso à água por meio da gestão pública e democrática. A água é um bem comum que deve estar acessível a todas as pessoas, indistintamente do seu local de moradia, indistintamente das condições de sua moradia, da condição socioeconômica, de gênero, de raça, de origem. Em 2020, durante o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional abriu as portas para as empresas privadas assumirem o controle da água no país, a partir do Marco Legal do Saneamento Básico. A lei municipaliza a gestão da água com possibilidade de concessão tanto para empresas públicas como privadas para fornecer água e tratar esgoto. O aprofundamento de um modelo de privatização, que segue uma cartilha neoliberal, inclusive de coisificar em termos econômicos, né, a água, né, ela deixar de ser um bem comum e passar a ser estritamente um bem econômico.
E o Brasil está na contramão do mundo. Países que privatizaram o serviço estão voltando atrás. Desde os anos 2000, mais de 250 cidades remunicipalizaram a gestão da água, entre elas Paris, Berlim, Budapeste, Bamako, Buenos Aires, Maputo, Cochabamba e La Paz. As principais empresas privadas de saneamento, elas já se constituíram num oligopólio. Entre as principais empresas interessadas nas águas brasileiras estão a Iguá, um fundo canadense com participação de bancos brasileiros, a Egea, de Singapura, GCI Nima, da Coreia do Sul e BRK Ambiental, fundo de pensão canadense. Como alternativa, as organizações populares defendem a aprovação da PEC da água potável de 2021, que garante o direito de acesso à água para toda a população. E tem mais. Defendemos a aprovação de um projeto de lei 1922 de 2022, que insere na legislação de saneamento um conjunto de direitos para a população, e inclusive algo que não está previsto na legislação, o direito de acesso à água e esgotamento sanitário da população que está em áreas rurais. Muito importante isso. Hoje, essa população, que soma aí em torno de 30 milhões, né, de brasileiros e brasileiras, não tem esse acesso garantido. A luta é pela água como direito e não como mercadoria. Nesse sentido, a Conferência da ONU sobre a Água, entre 22 e 24 de março de 2023, em Nova York, teve como objetivo conscientizar sobre a crise global e reafirmar a posição pela não mercantilização do bem. A luta pela água também tem seus mártires. Há 4 anos, Dilma Ferreira, atingida pela hidrelétrica de Tucuruí, foi covardemente assassinada. 1º de março deste ano, um dos assassinos, Cosme Alves, foi condenado. O Movimento dos Atingidos por Barragens lançou, nesse Dia Mundial da Água, uma homenagem à companheira Dilma e a todas as mulheres que lutam pelo ambiente. Dentro da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra, 300 camponesas do Maranhão participaram da mobilização no dia 16 de março com a entrega de uma agenda ao governo do estado para os próximos 4 anos. Na pauta, a garantia dos territórios, a agroecologia e o fim da pulverização com agrotóxicos no estado. Diversas famílias e suas produções têm sido contaminadas pelos aviões e drones do agronegócio. As mulheres foram recebidas pelo vice-governador Felipe Camarão, do PT. Quer saber mais sobre os casos de violência contra povos indígenas no Brasil? Conheça a Cartografia de Ataques contra Indígenas, ou CACI, palavra que em Guarani significa dor. O mapa mostra 1.313 casos ocorridos entre 1985 e 2015, envolvendo morte e outras violências promovidas contra indígenas. Os dados foram compilados pelo CIMI e pela CPT. No mapa é possível verificar dados como nomes das vítimas, local, data e histórico da violência. Produzido pelo Armazém Memória e pelo InfoAmazônia, o mapa é interativo, sendo possível verificar a existência de grandes projetos como ferrovias, petrolíferas e hidrelétricas nas proximidades dos casos. Fazer a reforma agrária é pôr um ponto nos is, é tomar a decisão que o povo sempre quis e sempre achou necessária aos problemas do país. Esses são alguns versos do Cordel da Reforma Agrária, escrito por Medeiros Braga. O economista é autor de mais de 180 cordéis. Com um pé na tradição e outro na contemporaneidade, este cordel, como tantos que tratam de questões sociais, conta a história recente da luta pela terra no Brasil. Porém, aqui no Brasil, sempre ao povo foi negada. Somente com João Goulart pôde ser reivindicada pelas ligas camponesas para ser logo implantada. Porém, um golpe de Estado, seguido por ditadura, depôs seu presidente, criando nova estrutura, o que levou a reforma agrária para a sepultura. Outros assuntos são também temas dos cordéis: a vida sertaneja, casos de amor, acontecimentos do Brasil e do mundo. Você imagina você pensar uma história e você encaixar aquela história toda em versos, rimas e métrica, né? Não é tão fácil. E qual a origem dessa mídia popular? De onde veio o cordel? Veio da Europa, veio de Portugal,
chegou aqui. Mas chegou com história de princesas, história de fadas. Não era a nossa cara, não era a nossa história. Foi no Nordeste que o cordel foi adquirindo a sua cara. Era recitado nas feiras, onde o livreto era vendido por quase nada, ou nas rodas noturnas nas casas dos sertanejos. O cordel ganhou importância central na zona rural no começo do século XX. O que o jornal foi para o mundo urbano do Brasil, o cordel foi para o mundo rural do Nordeste. Com os migrantes nordestinos, a literatura de cordel se espalhou pelo Brasil. E para fazer um cordel não precisa de muita coisa. As publicações quase sempre são feitas pelos próprios poetas de maneira artesanal, em folhas de papel A4, partidas ao meio, dobradas e grampeadas. E as histórias ganham mais uma camada de sentido com as xilogravuras que são adicionadas aos livretos. Quer conhecer mais sobre cordéis? Vá a feiras tradicionais e de casa navegue no site da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, link na descrição. De olho no cordel, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Se feita a reforma agrária, se sela um acordo de paz, se acaba a briga no campo contra multinacionais, latifúndios ociosos com seus crimes sociais.